Aleluias, glorificado é o santo nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Estarmos na presença do Senhor. Aleluia, o Senhor falou poderosamente comigo através do hino que o Paulo, aleluia, louvou o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, como uma mensagem cristalina, cantada. Aleluia, Jesus, como se fosse uma chuva. Aleluia, Jesus. Molhando, sabe aquela que é uma mensagem, mas cantada. Não sei se os irmãos repararam que letra tremenda. Às vezes os hinos que eles são mais lentinhos, né? Aleluia. Às vezes parece assim, porque quando é hino de fogo, a gente canta da glória a Deus, esperneia, bate palma. Aleluia, Jesus. Mas os hinos que eles são mais lentos, eles levam à reflexão. Aleluia, reflexão. Aleluia, Jesus. E é importante. Aleluia, nós nos atentar para a mensagem que o Senhor está falando naquela letra. Aleluia, e quando eu fiquei atentando e fui vendo aquela mensagem, é como se fosse alguém pregando, mas de forma cantada, algo tão profundo, tão profundo. Aleluia, como uma água cristalina, como se fosse uma mensagem cantada e líquida ao mesmo tempo, que viesse, aleluia, dentro do meu coração. Então, é algo tremendo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Vamos ler a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Como diz a irmã, o mantimento que o Senhor nos deu para comer nessa noite. Aleluia, Jesus. Salmos 25. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor, Jesus. A partir do versículo 8. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ver. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conserto. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, eis aqui a tua palavra, meu Pai. Como a tua palavra, Senhor, é eficaz. Como a tua palavra, Senhor, é maravilhosa, meu Pai. Ô, Senhor, nessa noite, meu Pai, nos ensina, meu Pai, o que concerne os teus caminhos, meu Deus. Senhor, nos ensina as tuas veredas, meu Pai. Senhor, abre o nosso coração, Jesus, para aprender do Senhor, meu Pai. Senhor, para ser guiado pelo Senhor em todas as coisas, meu Pai. Senhor, abre o coração e a mente do meu irmão, da minha irmã, meu Pai. Faça-nos entender a tua vontade nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi escreveu salmos belíssimos, né, irmãos? Aleluia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E nesse salmo, ele fala algo muito interessante. Aleluia, no versículo 9, que ele fala assim: guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Os irmãos sabem, quando a Bíblia fala do manso, aleluia, ele está se referindo, aleluia, aquilo que envolve a humildade. Aleluia, Jesus, né? Nós temos sempre falado, o pastor sempre falava sobre a importância da humildade. Aleluia, Jesus. Mas hoje o Senhor trouxe novamente, aleluia, isso ao meu coração. Eu creio que o Senhor quer abordar de uma outra forma. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, ao longo da nossa vida cristã, dos ensinamentos, da jornada que nós temos tido aqui na casa do Senhor, o Senhor tem nos orientado sobre ser humilde.
Aleluia, Jesus. E o Senhor foi modelando, modelando, modelando. Aleluia, Jesus. Até aquilo que a gente não pensava que era soberba, aleluia, o Senhor mostrou. Aleluia, Jesus. E foi modelando. Mas a Bíblia fala que aquele que está limpo, limpe-se mais. Aleluia, Jesus, né? Aleluia, o que está puro, purifica-se mais. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor quer nos modelar mais. Aleluia, o Senhor quer nos quebrantar mais o nosso coração. Aleluia, Jesus, para a gente alcançar níveis maior. Aleluia, de intimidade com o nosso Deus. Aleluia, para a gente navegar mais nas águas do Espírito. Aleluia, para a gente sentir coisas além, tais como o salmista Davi sentia. Aleluia, tais como outras pessoas experimentaram na jornada cristã. Aleluia, Jesus, porque a gente pensa, muitas das vezes, que certas coisas só trata de ministérios. Aleluia, e tem experiências com Deus que tem sim a ver com o ministério, o chamado da pessoa. Aleluia, mas tem experiência, irmãos, que elas não têm nada a ver com o chamado e com o ministério. Elas têm a ver com o grau de renúncia. Aleluia, elas têm a ver com o grau, aleluia, de intimidade que a pessoa vai alcançando com Deus, com o grau de sacrifício que a pessoa ela faz com Deus. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, não é só questão de consagração, de orar muito, de consagrar muito, aleluia, Jesus, de ler muito a Bíblia. Isso envolve também. Aleluia, Jesus, envolve. Quanto mais você faz, mais você recebe. Aleluia, mais poder você ganha. Aleluia, Jesus, mais, aleluia, é quando o homem vai alcançando uma graça tão grande diante do Senhor e ele vai se humilhando, aleluia, se dobrando, se dobrando, se dobrando. Aleluia, Jesus, até que vai extinguindo aquilo que é dele, os seus desejos, os seus conceitos, aleluia, os seus planos, os seus sonhos. Aleluia, Jesus, isso vai indo embora, aleluia, para que a vontade do Senhor comece a encher o coração do homem. Aleluia, eu não lembro qual foi o testemunho, acho que foi um missionário, que muito tempo atrás, aleluia, eu vi falando, aleluia, que Deus tinha um chamado, aleluia, e essa pessoa, ela resistia a muitas coisas, resistiu a princípio, aleluia, Deus foi falando, e aí ele usa essa expressão assim, e aí eu fui me dobrando, até que eu aceitei a vontade soberana do Senhor na minha vida. E isso ficou na minha mente, que eu achei tão, tão lindo isso. Fui me dobrando. Aleluia, como João Batista falou, que diminua eu. Aleluia, Jesus, para que o Senhor cresça, para que ele cresça. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, os irmãos repararam que esse versículo fala do Senhor. Ele fala assim, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o caminho. Irmãos, quanto mais a gente vai adquirindo humildade, quebrantamento, aleluia, porque por mais que a gente possa falar assim, mas eu já sou humilde, aleluia, mas só que, irmãos, sempre o Senhor vai mostrar algo que a gente precisa ser mais humilde. Aleluia, Jesus. Eu vou falar algo aqui, irmãos, desde que quando eu cheguei aqui na igreja, e o Senhor começou a falar no meu coração, graças a Deus, e isso eu não estou falando com orgulho humano, nem nada disso, eu nunca tive muito problema com soberba, não, nunca. Aleluia, Jesus. Eu acho que dá para ver essas coisas numa pessoa, né? Porque quando a pessoa é soberba, dá para ver, né? Aleluia, Jesus. Nunca tive muito problema, nem no local de trabalho, nem lugar nenhum, né? Aleluia, Jesus. Nunca tive. Mas, irmãos, e sempre, né, quando eu cheguei aqui, abri meu coração, tinha total respeito pelo pastor, pelo que ele falava. Aleluia, Jesus. Nunca tinha problema com a hierarquia, nunca tive. Aleluia, Jesus. Só que mesmo, aleluia, tendo a essência humilde, o Senhor me mostrou pontos, em alguns pontos, que eu não era tão humilde assim. Aleluia, o Senhor me mostrou. Aleluia, o Senhor, aleluia. E até hoje ele vai modelando. Aleluia, Jesus, né? Aleluia, vai mostrando, dando um toquezinho aqui. Nesse aqui, você tem que quebrantar mais. Esse aqui, você tem que humilhar mais.
Aleluia, nesse ponto, aleluia, Jesus, o Senhor vai, por que o Senhor faz essas coisas? Para nos limpar, irmãos. Aleluia, para nos limpar. Porque a vereda do justo, não diz a palavra, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E quanto mais nós adquirimos, a humildade, ela é a base, irmãos, ela é tudo. Quanto mais nós vamos adquirindo humildade, um quebrantamento, sabe, o quebrantamento ele é muito gostoso. Aleluia, Jesus, esse quebrantamento, essa humildade, aleluia, ela faz com que a gente tenha prazer nas coisas de Deus. Ela faz com que a gente tenha vontade, como a irmã falou aqui, de aprender mais o Senhor. Quanto mais você aprende algo, quanto mais você melhora, mais vontade de você tem de melhorar. Aleluia, mais você quer saber de Deus o que você precisa fazer, o que eu preciso consertar. Será que eu me acomodei com alguma coisa que eu não estou sabendo? Aleluia, o coração, aleluia, quando ele é quebrantado, ele é mais fácil de ser modelado por Deus. Aleluia, você já pegou uma massa, depois que ela endurece, você não consegue mais modelar ela? Igual aquele vaso que Jeremias, aleluia, que Deus falou lá, aleluia, do vaso que não podia ser modelado porque endureceu. Aleluia, Jesus, mas, aleluia, enquanto ele está flexível, você pode fazer daquela massa o que você quiser. Aleluia, Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer aqui, aleluia, no Salmos 25:9, guiará os mansos retamente, e aos mansos, ensinará o caminho. Porque manso não tem problema em aprender. Aleluia, manso, aleluia, não tem problema em ser corrigido. Aleluia, manso, ouve o que o Senhor está falando. Aleluia, manso, aceita e vai se adequando. Aleluia, é assim, por isso que o Senhor guia ele. Aleluia, por isso que o Senhor consegue ensinar ele. Porque ele está totalmente flexível, ele é quebrantado. Aleluia, ele escuta o que o Senhor está falando, não só escutar. Aleluia, aquilo entra dentro do coração dele. Aleluia, de verdade mesmo. Aleluia, Jesus. E depois que entra dentro do coração dele, aquilo fica lá no fundo da alma. Aleluia. E aí, irmãos, é aquele tipo de pessoa que chega na casa do Senhor, ele ouve uma pregação, ouve um louvor, ouve um testemunho, ouve uma palavra que o irmão falou, aleluia, na oração, ou seja, né, que Deus tocar, e ele sai remoendo aquela palavra. Aleluia. Ele sai remoendo, ainda que às vezes ele tem dificuldade em algum ponto que foi exatamente aquilo que foi falado, ele fica refletindo. Aleluia, nossa, meu Deus, tem que mudar isso aqui. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Ô meu Pai, ainda tem dificuldade nisso, mas o Senhor me ajuda. Aleluia, Jesus, e vai, né, aleluia, buscando. A gente faz uma campanha, algo, né, de Deus, assim, aleluia, igual nós fizemos aquela campanha para Deus mudar o coração. Aleluia, quanto mais quebrantado, quanto mais uma pessoa tiver essa flexibilidade, esse quebrantamento, com mais sede ela vem para a campanha, mais sede. Aleluia, desejoso de mudar. E eu vou testemunhar, aleluia, que nessa campanha o Senhor mudou, arrancou algo que estava lá no fundo do meu coração. Aleluia, o Senhor fez. Nessa campanha. Aleluia, Jesus, porque eu entrei nela, falei, Deus, eu não quero mais isso. Aleluia, que o Senhor fez, eu descobri, aleluia, que estava entristecendo a minha alma. Aleluia, tanto que um dia a irmã orou para mim, aleluia, Jesus, e ela repreendeu, e ela ainda falou que aquilo era maligno. Depois o irmão Denilson também orou, e Deus deu uma visão, não lembro claramente, mas era alguma coisa nesse sentido. Aleluia, e aí eu abri e falei assim, gente, porque a gente tem coisa que a gente desconsidera, parece que não está prejudicando, não é verdade? Aleluia, Jesus. E eu entrei, e o Senhor, irmãos, arrancou do meu coração. Aleluia, Ele arrancou. Aleluia, essa semana eu pensei, falei assim, gente, eu não estou pensando nisso mais, isso não está me prejudicando mais. Eu falei, e já tem muito, só que eu não tinha me dado conta. Não mais parei para pensar naquilo. Deus realmente ouviu minha oração. Aleluia, Deus realmente fez uma obra. Aleluia, Jesus. Então, irmãos,
Quanto mais, aleluia, a gente puder buscar essa humildade, é importante. O Paulo. Não, Ju, você falou essa questão de ter a mansidão, né, e a humildade diante de Deus. Eu lembrei, foi de Mateus 11, 29, o próprio Jesus falando isso e tendo essas características. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Gente, Jesus era manso e humilde. O nosso mestre, aleluia, veio em carne e ele era manso e humilde. E ele deu oportunidade dizendo assim, sabe aquela coisa assim, eu tenho e eu posso ensinar para vocês. Aprendei de mim. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha o benefício que ele fala. E encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer descanso? Aleluia, para a sua alma. Aleluia, Jesus. E aqui o salmista, né, um homem que tinha uma essência humilde, né? Aleluia. Tanto é que o Senhor foi um homem segundo o meu coração, desde jovenzinho, né? Bem jovenzinho. Um homem de coração, né? Um jovem de coração tão quebrantado. Ô, irmãos, isso é maravilhoso demais. Aleluia. É horrível ter resistência no nosso coração. Aleluia, porque por mais que você não queira, mas o seu coração resiste. Aleluia, por mais que você não queria pensar daquela forma, você pensa. Aleluia, por mais que você não queria ter aquela reação, você tem aquela reação. Aleluia, por mais que você queria ir além, muitas das vezes não consegue. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Eu já falei aqui, aleluia, o Senhor trouxe hoje no meu coração, aleluia, que eu ficava pensando, eu sempre via de uma forma muito generalista, geral, vamos dizer assim, a questão de Deus resistir o soberbo. Aleluia, Jesus. Eu sempre via isso assim, era como se fosse uma coisa assim, fulano é soberbo, Deus resiste ele completamente. Claro, se tivesse a essência toda soberba, Deus resiste ele em tudo que ele fizer. Né? Se ele abrir culto, Deus resiste ele. Se ele pregar, Deus resiste ele. Se ele ganhar uma oportunidade, Deus resiste ele. Se ele for orar, Deus resiste ele. Aleluia. Porque ele é todo soberbo. Aleluia, Jesus. Mas, irmãos, naquilo, aleluia, um dia Deus me fez entender. Se naquilo que, aleluia, nós, aleluia, ensoberbecermos, é naquilo que o Senhor endurece conosco. Naquele ponto. Aleluia, naquele ponto. Aleluia, se nós temos vanglória, se nós temos uma resistência, orgulho em alguns pontos, é naquilo que Deus vai nos resistir. Aleluia, embora a pessoa possa ter até a essência humilde. Aleluia, mas se num ponto a pessoa tem uma certa dificuldade e soberbece num ponto, ou num momento, numa coisa, exatamente naquilo que Deus vai nos resistir. Você ia falar? Ah, tá. Acho que tem até um versículo que fala assim, na coisa em que se ensoberbeceu, Deus humilhou, alguma coisa assim. Não estou lembrada agora, a memória não está fantástica, não. Na coisa em que soberbeceu, alguma coisa assim. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, é coisa tão linda. Aleluia, o salmista falando, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Aleluia, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conceito e os seus testemunhos. Aleluia, ao 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua descendência herdará a terra. E ainda fala algo que o Senhor tem. O segredo do Senhor é para os que temem. O teme, e ele lhes fará saber o seu conserto. Aleluia. É para os humildes, irmãos, que Deus revela as maiores coisas. Aleluia. É para os humildes que Deus revela o seu segredo. Aleluia. Então, não vamos nos conformar com o nosso grau de humildade. Aleluia. Pensar, graças a Deus, eu já sou humilde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem tem que melhorar aí é o fulano, é o Beltrano. Aleluia, porque o Beltrano não é muito humilde, a Ciclana não é muito humilde. Não, irmão, esquece. O que tem?
Aleluia, nós com os outros. O que tem? Aleluia, a pessoa, né? Nós somos individuais. Aleluia, individuais. Aleluia, a minha vida com Deus é a minha vida com Deus. É um relacionamento pessoal, irmãos. Aleluia, não é um relacionamento triplo, né? Que eles até falam dos casais três, eu até esqueci o nome aí. Aleluia, não é isso não, irmãos. Aleluia, é o meu relacionamento com Deus. O que o irmão está fazendo, deixou de fazer. Aleluia, se ele não é humilde, não é, se ele não quer receber, ou não vai receber, ou não recebe, é um problema dele. Isso é ruim para ele. É ruim para ele, eu não tenho que ficar preocupado com fulano, com ciclano. Aleluia, eu tenho que preocupar se eu estou na posição, aleluia, Jesus, se eu tenho realmente, aleluia, e entender que se eu tenho, aleluia, eu preciso adquirir mais. Eu preciso pedir o Senhor para abrir a minha mente. Ô Senhor, tem algo que eu não sou humilde? Às vezes eu estou até me vangloriando. Eu lembro que o irmão uma vez falou isso, eu achei até engraçado. Aleluia, até me vangloriando da minha humildade. Tem hora que a pessoa se vangloria de ser tão humilde. Se vangloria. Graças a Deus eu não tenho. Está igual o fariseu. Eu não sou como os demais homens. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sou como essas pessoas soberbas. Aleluia, essas pessoas orgulhosas. Aleluia, essas pessoas arrogantes. Aleluia, eu não tenho essas coisas. Eu não tenho arrogância comigo. Aleluia, eu não tenho isso. Aleluia, eu sou humilde. Quando pensa que não, ele está ensoberbecendo. Aleluia, por causa da humildade. Aí, cadê a humildade? Acabou, né? Aleluia, Jesus. Não, irmãos, é saber. Aleluia. E quando nós vamos humilhando cada vez mais a gente vai aceitando, mais a gente vai pensando assim, oh meu Deus, eu preciso limpar mais, eu preciso purificar mais, eu preciso me dobrar mais, aleluia, eu preciso me limpar mais, renunciar mais, aleluia, porque você nunca vai ver o que você está fazendo como excelente. A humildade não deixa isso. Não deixa a gente ver como se a gente estivesse, nossa, uma bênção, já tivesse perfeito. Aleluia, por mais que você possa perceber que você evoluiu em algum ponto, que você melhorou alguma coisa, mas você sempre vai ver que você precisa melhorar. Aleluia, sempre, aleluia, melhorando. É por isso que quando você pega, por exemplo, a oração, umas orações do missionário Davi Miranda fez, um homem com um chamado tão grandioso, um homem que Deus usava poderosamente, uma humildade tão incrível, que às vezes as pessoas confundem humildade e autoridade, aleluia, porque às vezes via ele falando contra o pecado, aí já achava que ele era soberbo, né? Porque estava condenando o pecado, as pessoas confundem muito essas coisas, né? Aleluia, mas aí você vê ele falando na oração, ô Senhor, me livra da soberba. Ô Senhor, eu sou tão fraquinho. Aí você olha assim, nossa, esse homem é fraquinho? Então não tem força nenhuma. Aleluia. Eu sou tão fraquinho, Senhor. Me livra da soberba, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, eu ainda não sei nada do Senhor. Aleluia. Eu não sei nada. Aleluia. Me usa. E pedindo. Eu falei assim, oh meu Deus, que oração humilde. Aleluia. E você vê a sinceridade, sente a sinceridade, não é? Para chamar atenção. Aleluia. Naquela oração. Uma oração de súplica, né? Linda, maravilhosa. Irmão, se ele chegou no ponto que ele chegou e ele estava pedindo humildade, por que é que nós vamos achar que nós já estamos bom? O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele falou, Senhor, não, que é o versículo? É qual capítulo mesmo? 18, que a soberba senhorie de mim, ou seja, que ela me domine, né? Um homem tão humilde já, não é? Aleluia, tão humilde já, e pedir, Salmos 19, 13, amém, pode ler. Também soberba, guarda o teu servo para que não se assenhorie
de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Tá vendo? Aleluia, pedindo, Senhor, não deixa a soberba, né, assenhorear, quer dizer, tornar senhor dele, dominar ele, né? Aleluia, Jesus, porque a soberba domina o homem, domina cada reação que a pessoa vai ter, cada atitude, cada pensamento. Aleluia, Jesus, comportamento, né? Aleluia, Jesus, e ele não deixa, Senhor, por favor, não deixa que ela me domine, não, Senhor, não deixa, não. Aleluia, olha que grandeza de espírito, não é? Aleluia, da pessoa chegar diante de Deus e falar, aleluia, dessa maneira, não bater no peito. Não, eu não preciso nem orar sobre isso, porque eu já sou humilde. Para que eu vou orar sobre isso? Já sou humilde, já, não tenho problema nenhum com isso, para que eu vou orar sobre isso? Ele era um homem humilde. Aleluia, mas ele ainda pedindo Deus para não deixar, porque ele poderia ser tentado. Aleluia, não é? Aleluia, Jesus. E mesmo, aleluia, Jesus, que nós, como eu disse, já temos adquirido a humildade diante do Senhor, tem coisas, aleluia, que nós precisamos. Aleluia, porque o Senhor pode, aleluia, resistir a gente em pequenos pontos. Por que, Senhor, que o Senhor não faz tal coisa? Aleluia, tem coisas que é claro que a gente coloca na mente, é coisa que não é para nós, Deus não vai fazer, é verdade. Aleluia, Jesus, mas tem coisa que Deus nos resiste até o momento que a gente humilhar naquele ponto. Na hora que você abre o coração, quebranta naquele ponto, acabou, você não tem mais problema ali. A irmã Valéria, vocês acharam o versículo? Não? Hoje um ensinamento muito poderoso da parte de Deus para nós, né? E interessante, você falou que é bom a gente pedir a Deus para quebrar o bloqueio na nossa mente, né? Quebrar a barreira na nossa mente, porque quando o Senhor quebra a barreira, quebra o bloqueio, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, porque o bloqueio, a barreira, ele nos impede de ir além, até de entender realmente o que Deus quer falar conosco. É verdade, irmãos. Aleluia, porque o coração, quando ele não está com aquela humildade, aleluia, ele não recebe mesmo. Por isso que nós temos que pedir a Deus para nós alcançar a humildade, porque senão a nossa mente, igual a irmã falou, cria um bloqueio, a gente não consegue. Por que Jesus, irmão, sendo Deus, né, enviado do céu, ele fala assim, eu vim do meu Pai. Olha que dádiva que a humanidade recebeu, de receber a visita, né, de hospedar nessa terra, o que era uma hospedagem. Hospedar nessa terra Deus. Aleluia, Deus, aleluia, encarnado, aleluia, e ele falando com a multidão, e os fariseus resistindo, e na mente deles, aleluia, não recebia, ficava nervoso, ficava irado, aleluia, achava ruim, rangia os dentes, aleluia, mas, aleluia, tinha uma população, aleluia, mais humilde de coração, esses degustavam, aleluia, com a palavra que o Senhor dava. Aleluia, esses enchiam o coração de fé, de esperança, alimentando aquilo que Jesus falava. Por quê? Porque eram mais humildes. O irmão Manuel, depois a irmã Valéria. Glória a Deus. Não, irmão, porque a gente, no caso, igual está dizendo a palavra, né? A gente nunca pode se engrandecer com a humildade da gente. Porque, no caso, se a gente engrandecer, né, com a humildade da gente e achar que eu já estou acima, Sim. aí chega a vanglória. É, Chega a vanglória para começar a derrubar. sim. Porque eu sim. já acho que eu estou bom demais. Tô bom demais. E eu nunca estou bom, eu tenho que sempre, Sim. cada dia, melhorar. E a humildade é justamente isso. Porque se eu já acho que eu sou humilde o suficiente, eu não preciso melhorar, então não estou com humildade suficiente. Não Tá faltando alguma coisa. Tá faltando uma coisa, tá porque faltando. o verdadeiro humilde, ele sempre percebe que ele precisa melhorar. Ele vai buscar cada dia mais. Cada Que dia nem uma mais. fonte de água, cada dia mais quer que exato. jorra mais. Exato. Então, mas se a gente não vigiar e achar que a gente já está acima, Acabou. então aí a vanglória começa a esbarrar. É verdade. Complica tudo. Amém. Ela está cedendo o lugar dela. Glória a Deus. Eu gostaria de ler um versículo que está Provérbios 16, versículo 18. Pode ler. A soberba procede à ruína,
E a altivez de espírito precede a queda. Você vê, talvez a gente, igual você falou, talvez o Senhor tenha nos resistido em coisas pequenas. Mas essa soberba pode precedir a nossa queda. Sim, sim. Né? Talvez numa coisinha só, e como uma ferida que não Sim. é sarada, Também. ela vai não sendo curada e ela só Sim. vai aumentando, só Sim. aumentando. Aí vai chegar um nível, que ela vai ficar incurável. Sim. Porque o Senhor foi resistindo Sim. e você foi E aumentando. Deus aquela falou ferida, muitas vezes, a gente. E depois você acha que Deus já nem está falando com você mais, e a ferida vai abrindo, vai abrindo. Depois vem o ápice de uma situação, e aí você vai embora, e Deus é o culpado, porque você tentou de tudo, mas realmente você não viu que tinha alguma coisa que precisava de ser trabalhado no seu coração, na sua mente, Sim. seja qual no seu dia a dia, e a pessoa não percebeu, e aquela gangrena foi crescendo, até que na hora que ele não se dá conta, e ele se perde no meio do caminho. É verdade. Né? E olha, você vê, preceder, a soberba precede. Irmãos, precede é vir antes. Vir antes. Então, quer dizer, até tem um versículo que fala assim, antes, acho que do homem cair ou da queda, ensoberbece, acho que é Provérbios também, que ensoberbece o homem o seu coração. Aleluia. Então, ela precede, ela vem antes da ruína. Então, quer dizer, a ruína veio porque antes dela veio a soberba. E foi a soberba que levou à ruína, né? E a altivez do espírito precede a queda, vem antes da queda. Aleluia. E é por causa dela que a pessoa caiu, né? Aleluia, Jesus. Achou? Ali, olha lá, ó. Antes de ser quebrantado, só que esse quebrantamento não é humildade, não. É antes de Deus castigar o homem, de ser quebrado mesmo. Eleva-se o coração do homem. Tá vendo? Aleluia. E diante da honra, vai a humildade. Aí ó, você vê. Diante, na frente da honra, vai a humildade. Aleluia, Jesus. Então, a honra, ela só vem depois da humildade. Porque se a humildade está indo na frente, a honra acompanha ela. Exatamente, né? Quem humilha, alcança misericórdia. Deus exalta os humildes, aleluia, e humilha os exaltados, né? A irmã Valéria pode falar, depois a gente vai para Êxodo 18 e 11, que eu falei. Ô, Ju, isso é tão interessante, porque eu lembrei, né, dos discípulos de João Batista, né? Aparentemente, né, eles tinham, assim, entre aspas, o coração muito quebrantado, porque estavam ouvindo a palavra de todos os dias, né? Estava ali perto de João Batista, naquela graça, porque João Batista também tinha o Espírito Santo, mas engraçado que revelou o coração deles quando Jesus veio. Sim. Porque eles não tiveram aquela humildade, aquele quebrantamento de espírito para conhecer o mestre que João Batista pregava. Sim. E ainda menosprezou. Esse aí. João tem que falar assim, mas eu não falei com vocês que eu não sou Cristo? Exatamente, para você ver. É a questão do coração, porque realmente, né, a gente tem que buscar de Deus a questão de melhorar o nosso coração, porque é igual os discípulos de João Batista. Não conseguiu ver que Jesus era o Rei da Glória. Era o próprio Jesus que o João Batista pregava. É verdade. Olha, vamos ler. É João... Não, esse que está falando de acompanhar, antes da gente ir para Êxodo, vamos ler João 1, 35 ao 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. 2. Aleluia. 2 discípulos de João Batista. Quando João Batista falou, eis aqui o Cordeiro de Deus, eles deixou de seguir João e viraram discípulos de Jesus. Aleluia, Jesus. Quer ver? E era, olha o 40. Olha quem que era. 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Tá vendo? Um deles
era André, irmão de Pedro, que foi um discípulo de Jesus. Aleluia, Jesus. E ele seguiu. Aleluia. João falou na hora, né? O coração dele abriu-se, esse João, né? Sabe, e é isso, irmãos. Quando o coração ele é quebrantado, aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem de Deus, a gente não questiona, não. Aleluia. Você tem facilidade de ouvir. Aleluia. Se é Deus que está falando, então eu submeto. Aleluia. Se Deus está me apontando naquela direção, então eu vou naquela direção. Se Deus está falando que é para eu voltar atrás, endireitar alguma coisa, eu volto atrás, porque é meu Deus que está falando. Né? É Ele que está me orientando. Ele que está me guiando, Ele está me fazendo isso para o meu bem, Ele quer, você vê até diferente. Deus está querendo me libertar. Aleluia, Deus está querendo me limpar, Deus está querendo me fazer mais excelente. Aleluia, não por causa de dom, aleluia, não por causa de ministério, nem chamado. Aleluia, porque isso a gente faz para servir as pessoas. Aleluia, mas a nossa intimidade com Deus, ela é individual, independente de chamado, de dom, de tudo. Aleluia, de eu pregar e a glória derramar. Aleluia, a minha vida, aleluia, com Deus é outra coisa. Aleluia, Jesus, é outra coisa. A minha intimidade com Deus é outra coisa. É porque agora você falou, eu lembrei do pastor, né? Que o pastor sempre falava com a gente, né? Que o homem tinha que ter uma vida íntima com Deus. Ele sempre deixava muito frisado isso, né? Sim, ter uma vida com Deus, né? Aleluia. E o humilde, ele quer ter essa vida com Deus. Ele sempre deseja. Por mais que ele possa ter uma dificuldade aqui ou outra, mas ele sempre o coração, oh meu Deus, igual o publicano. Aleluia, com aquelas coisas todas, mas ele humilhou de tal forma diante do Senhor e falou, bateu no peito, eu sou um pecador, eu não sou digno de olhar. E ele desceu justificado. O Êxodo 18:11, depois a gente ouve o irmão Manuel. Glória a Jesus. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Tá vendo? Na coisa em que eles se ensoberbeceram, os sobrepujou. E sabe em que eles se ensoberbeceram? O caso do povo do Egito. Nos deuses que eles tinham. Aleluia. Faraó se ensoberbeceu na glória que ele tinha, porque ele se achava Deus, né? Aleluia. Então, nessas coisas, aleluia, que ele se ensoberbeceram, se sentia, né, que é confiante, autoconfiante naquilo, foi exatamente, as pragas veio exatamente para sobrepujar, aleluia, Jesus, nisso. Aleluia, nós não falamos isso? Que Deus vai, aleluia, nos resistir exatamente onde existe uma soberba. O irmão Manuel, depois o Denilson. Glória a Deus. Não, irmã, que eu estava pensando que com um pouco fugiu. O Senhor, tem misericórdia de mim, fugiu da minha mente, Pai. Não, irmã, por causa que a gente tem que muito vigiar diante de Deus, né? Pela correção dele, né? Às vezes a gente está sentado, a irmã está pregando, né? E vem uma palavra para corrigir a gente, aquela palavra toca na gente. E tem muitos que ficam com raiva e falam que não, fulano está julgando na minha cara, você nem sabe o que está acontecendo comigo, né? Mas então a palavra acerta diretamente na gente, mas tem pessoas que não resistem. Por quê? Eles não estão humildes diante de Deus. Porque quando Jesus corrige, quando um pai corrige um filho, é bom para o filho, né? O pai... é até melhor, né, irmãos? Porque se é o Senhor mesmo, aleluia, que está falando, que está nos corrigindo, se você humilha, a Bíblia fala que você acha descanso para sua alma. Você humilha, às vezes a pessoa até chora, às vezes vê uma mensagem dura, a pessoa abaixa a cabeça, fica tristonho, até chora, né? Aleluia, oh meu Deus, tem que melhorar, oh Senhor. Até pede, a pessoa com essa humildade, até pede perdão para o Senhor na hora, no pensamento, na mesma hora, já começa a humilhar. Oh, Jesus, tem misericórdia, o irmão está falando aí, né? Eu sei que o Senhor está falando, você está falando comigo, eu que estou nessa condição, eu que estou fazendo isso. Oh, Senhor, me perdoa, você me ajuda. Aleluia, enquanto o outro está rangindo os dentes lá, que não sei o quê, e alimentando um monte de coisa negativa. Olha que coisa ruim. E muitas pessoas até fogem, né?
até foge da presença de Deus. Não, eu fui lá, né? É. Que já teve Não palavra, volto nunca mais naquela igreja. já teve palavra que já tocou em mim para servir para mim mesmo, né? Sim, Mas eu me humilhei diante de Deus, Jesus me deu graça sim, e eu busco, né? Busco de sim, melhorar cada dia mais, sim. né? Agora tem pessoa que não resiste, né? É a É, pessoa que está um pouco com o resistente, coração né? meio duro, É, né? Fala assim, não, fulano tá, a gente nem sabe, igual o dia que eu estava conversando e voltar o testemunho meu lá na empresa, né? E Jesus não falou diretamente com Valéria, nem sabia, não estava lá. ó, pra você ver. Foi tremendo. É Então, verdade. a gente tem que buscar de Deus, né? Primeiramente, humilhar diante de Deus e pedir Ele, né, para ir revelando para a gente. Né? É. Muitas Ah, vezes. o irmão Denilson, depois o Pedro. Ô, irmã, a gente vê essa questão da soberba, e a gente vê até mesmo quando vamos falar duas situações, quando uma pessoa vai apresentar um pregador, É, você nossa. entendeu? Aí a pessoa, não que o pregador não tem que receber a honra devida, ele tem que receber, Uhum. mas você vê que a pessoa coloca tanta coisa Sim. e faz tipo assim, como fosse um Dá honra toda para diagnóstico. aquele homem, né? E a Exatamente, glória de aí Deus já não nenhuma, é né? Deus mais quem faz, é aquele homem, Deus faz só por causa daquele Daquele homem, homem, é. e a gente sabe que não é bem assim, Não. né? E aí vai pessoas ali com esse objetivo, que Deus vai usar aquele homem, e aí a pessoa deixa de prestar o Gosto falou, o culto, ele acontece de várias formas, é um Sim. testemunho que o irmão dá, é um louvor que o irmão canta, que você presta atenção na letra, e o Senhor fala com você, e aí aquela pessoa, ele coloca tanta expectativa, e ele perde um culto todo Sim. para chegar até um outro momento e não ser nada daquilo que foi exposto ali. Sim, sim. Não que Deus vai deixar de falar, mas Sim. a pessoa cria tanta expectativa, mas se ele tivesse prestado atenção desde o momento da oração, Sim. até chegar aquele momento ali, você, não, o Senhor já falou. Sim. Agora é como dizer a sobremesa, o que vai... E é tão importante que o Simão está falando, que se você chega com o coração quebrantado na casa do Senhor, aí você liga. Aleluia, aí você está ouvindo. Aí, primeiro versículo, você já fica meditando. Aleluia, Jesus. Aí o louvor, você vai meditando, e o Senhor está preparando o seu coração para aquilo que Ele vai falar mais ainda. Aleluia, como diz o irmão, a sobremesa, né? É um preparo. Porque se a pessoa fica dispersa o tempo todo, costuma ela chegar até na hora da pregação, ele não alimentou nada, ele não abriu, quebrantou nada, nem aquilo que Deus vai falar diretamente na mensagem, ele não está pronto para ouvir. E é tão interessante a questão do culto ao Senhor, porque quando o irmão está louvando, quando o irmão está testemunhando, Deus está quebrantando o seu coração. Às vezes seu coração está triste, é verdade. seu coração está... Deus pode alegrar. Aí Deus, nossa, o Senhor foi com aquela pessoa, então o Senhor vai ser comigo. Sim. Na hora que você chega para o momento da palavra, você falou, você já está preparado. Sim. O Senhor já te preparou para participar daquela mesa, daquele alimento saudável, por causa de quê? Ele olhou a sua necessidade, a minha necessidade, e começou a trabalhar. Sim. Né? Não, eu vou... Às vezes a irmã nem ia cantar aquele hino, mas você canta esse louvor hoje, porque não é para você, tem alguém aqui que eu preciso trabalhar. Aí, sabe, é tão interessante. E a outra coisa que eu ia comentar, a respeito da soberba, ela vale tanto no meio nosso como cristão, mas no meio dos ímpios. Você vê quando Nabucodonosor ele olha a Babilônia e ele enche o seu coração e fala assim, essa Babilônia que eu fiz, que eu moldei, que eu planejei. Aí você vê o que Deus fez com ele. Né? Não, é engraçado, é que ele se sentiu muito poderoso. O que Deus fez? Fez ele virar animal. Né? Então, quão grave é a soberba para nós principalmente, mas Deus mostrando para a gente que até no ímpio o Senhor executa o juízo, porque Deus resiste à soberba em tudo, né? Em tudo, exatamente o que eu queria dizer. Exatamente. Pode. Né, como a irmã Valéria sempre fala, né? Um ensinamento tremendo, não, a irmã falando é algo tão maravilhoso de Deus mesmo. E achei até interessante, né, que o irmão Denis falou sobre o culto, né, sobre a humildade, essas coisas, que é muito interessante a gente estar
da humildade, porque estando na humildade, eu não sei se estou certo, a gente vai estar em espírito. Sim. E estando em espírito, tudo que for acontecer, que nem, né, ele disse, vai estar sendo guiado. Sim. E nada vai estar fora. Eu Sim. lembro de uma vez, nossa, acho que não foi inesquecível para mim, né? Que teve um culto, foi até culto de jovens mesmo, que teve na igreja. E desde o início do culto, todos os irmãos estavam orando mesmo, buscando mesmo. Tava muito gostoso orar, muito bom orar. E os louvor foi abençoado. E a palavra extraordinária. Então, assim, quando a igreja busca, assim, se Sim. derrama mesmo perante Deus, Deus vai derramando graça. É. E eu acho, né, acho que uma vez você falou comigo, acho que à medida que quanto mais a gente vai se É. derramando, mais graça Deus vai dando, É. mais Vai graça. humilhando, mais Aí, graça você recebe. Só que a gente tem que ter uma coisa, né? Tipo assim, Deus tá vendo aqui, ó, tô me derramando. Deus, ó, tá me derramando. É. Deus tá vendo. Deus sabe. Exato. Quando a pessoa tá fazendo aquilo de coração de Deus verdade, sonda tudo, né? Deus sonda. E o mais incrível e extraordinário dos progressos que a gente tem com Deus é que quando Deus tira uma coisa, a gente, por exemplo, tá um dia normal, aí tá, eu não tenho mais isso. Então, é Deus se revelando a nós. Sim. E Deus vai abrindo o nosso discernimento espiritual. Sim, sim. E isso veio que através da humildade. Sim. E vou tentar ensinar uma coisa. Eu não estou muito bom, né? Você tem muito que melhorar, né? Preciso melhorar. Mas antes eu não era humilde, não. Nossa, eu não era humilde, não. Eu não era humilde, não. Ah, tá. Eu não era mesmo, não. E aí, né, Deus foi lá. Aqui, agora só um minuto. Por que ele tá reconhecendo isso agora? Mas porque eu não era. Não, eu tô falando isso. Não, por que que agora você consegue ver? Porque você humilhou. Aí agora você entende, agora você pode falar que você não era humilde, tá vendo? Antes você percebia que você era soberbo? Não, eu achava que eu era ótimo. Tá vendo? Era ótimo. Pra mim nada... Tá tudo normal, não era? E aí depois que, pra glória de Deus, a gente tá contando pra gloriar Sim. um homem, né? Mas a gente sabe que nós, né, os feitos que Deus faz em nós é pra glória dele, né? Que a gente é só instrumento, né? Sim. E, nossa, é maravilhoso de falar, porque depois que eu, né, orei a Deus, pedindo a Deus para me dar graça, para ter humildade, que não é vergonha a gente orar para Deus dar humildade pra gente. Tem, igual nós estamos falando. Se tem que alcançar mais. Tem que alcançar mais. E eu orei a Deus, né, apresentar a Deus isso e apresentar as coisas que eu tinha dificuldade. Que pra mim, no primeiro momento, eu achava que isso era impossível eu, assim, ser liberto. Que eu pensava, tipo assim, nossa, mas essa coisa é tão assim, como que vai parar do nada? E aí, é forte, né? É forte, né? Só que as coisas de Deus não é pela lógica, né? Sim. E a gente vai orando, né? E pra glória de Deus, você vê como Deus trabalha, né? Eu fiquei muito alegre. E aí, do nada, irmãos, uma pessoa me falou que tava tendo mudanças. Aí eu falei, acho que não. Porque eu nem percebi. Eu falei, acho que não, acho que posso melhorar mais. Sim. Aí depois, outra vez, uma outra pessoa falou, e eu fiquei, uai, gente, o que tá acontecendo, né? Você nem tava reparando, tava sendo tão natural, né? Eu não tava reparando. Tanto que, né, teve até uma conversa com a Juliana, né, pra glória de Deus, ela falou que o que era antes não é mais agora. Sim. Aí eu até brinquei com a Juliana e falei, uai, Juliana, então deve que eu era uma coisa ruim demais, porque eu era uma coisa ruim demais. Ai, meu Deus. Mas assim, fala assim, mas é pra uma glória de Deus. Mas quando a gente é humilde, a gente nunca pensa, tá bom. Eu acho que quando a pessoa, ela tá na humildade com Deus, ela nunca pensa, Deus, acho que até que tá bom, né? Sim. Claro que tem limites com Deus, Deus sabe até onde pode te entregar. Mas quando é uma coisa que Deus quer mesmo... Agora você tem até facilidade pra falar, Ju, não tô bom não, não Eu falo, não tô bom não. E antes ele ficava com medo, assim, da impressão que a gente ia ter dele, né? Então ele não queria fazer, não, tá tudo certo, entendeu? Hoje ele fala tranquilamente, não tô bom não, tô precisando, olha pra mim, que eu tô achando que tô ruim das pernas, não é? A gente vê a diferença. Rapidinho. E só uma coisa que eu achei incrível, né? Que Deus me ensinou que... Eu acho que eu vou levar isso para essa da minha vida. Que a humildade, a pessoa que quando ela entra no propósito de humildade, ela nunca vai pensar que tá bom. Não. Mas ela sempre vai querer mais. Sim, mais. E quando ela conquistar, ela vai querer mais. Né? Que nem mesmo... Quem você conversa com a irmã Valéria, ela fala, eu fico também admirado com Ezequiel.
Ele colocou a perna, depois É. colocou o joelho, depois o joelho até a cintura, depois até que tomou tudo. E assim é a nossa vida com Deus. Sim, irmão, esse testemunho é tremendo, porque a gente vê as pessoas assim, irmão, eu era viciado no cigarro, Jesus me libertou, eu era viciado na bebida, Jesus me libertou, eu tinha vaidade, Jesus me libertou, aí vem um jovem e fala assim, eu era soberbo, Jesus me libertou, né? Olha que bênção, não é verdade? Você falando assim, né? Eu lembrei de Amós, que Amós também é um dos profetas que fala muito no meu coração, Sim. né? É pela humildade dele também, quando Amazias, né? Ele quis impedir Amós de profetizar. Você viu que ele falou assim, eu não era profeta, nem filho de profeta, eu estava atrás dos bois, eu era boieiro, né? Cuidar dos bois. Você acha que eu vou parar? Então, assim, você viu que naquele momento ele reconheceu que ele não era nada. E Deus chamou ele, né? E que Deus chamou ele, então que ele ia fazer o que? A vontade do Senhor. Porque naquele momento ele falou assim, mãe, mas como você está falando com um profeta? Sim. Eu sou profeta? Ele falou assim, não, eu não era nada. E nisso a gente vê a humildade, assim, eu não era nada. Então eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu fico impressionada, né, com essa humildade dele, porque naquele momento ele não quis salvar o título de profeta, né? Não, eu sou profeta, sou isso aqui. Você não pode falar assim comigo, não. Não. Ele, não, mas eu não era nada. Eu não sou filho de profeta, não era nada, mas o Senhor me chamou. Aí ele foi lá e continuou fazendo a obra do Senhor. Eu achei isso muito importante. E aí a gente vai reconhecendo que tudo que nós temos é Deus que faz. Né? Eu lembro um tempo atrás que eu tinha, né, facilidade em algumas coisas e às vezes as pessoas naquilo, né? Porque, irmãos, a gente nunca é inteligente em tudo, né? Você nunca sabe tudo, né? Se os irmãos falar, tem coisa que não está fora da minha alçada. O irmão vai saber e eu ignoro completamente. Aleluia. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, você é muito inteligente, nossa, é muito inteligente. E eu ficava toda assim, deslumbrada. Não, que bom, né, ser inteligente. Aí, não, que bom, né, que a pessoa fala que a gente é inteligente. Aí, só que um dia eu parei para pensar e eu falei assim, tudo que a gente tem vem de Deus. Tudo vem de Deus. Aí eu agradeci, joelhei e falei assim, ô Senhor, muito obrigada, então, por ter me dado essa inteligência nessas coisas, porque se o Senhor não tivesse me dado, eu não ia ter. Aleluia, vem do Senhor, e cada qual Deus granjeia com alguma coisa. Aleluia, e eu senti uma gratidão, que bom, já pensou se eu tivesse tanta dificuldade nisso aqui, como é que eu ia fazer? Não é verdade? Aleluia, então, tudo, irmãos, que nós possamos reconhecer o nosso Deus, aleluia, ter humildade em todas as coisas. Aleluia, Deus vai modelando a gente, até no nosso dia a dia, irmãos, não é só dentro da congregação, né? Não é só na nossa vida espiritual, não. Eu tinha uma dificuldade. Claro que no meu caso era por causa de um trauma que eu tinha que, como eu era muito lerda na minha adolescência, mandava comprar uma coisa, eu comprava outra, e ela falava assim, nossa, como é que lerdez, essa menina é lerda demais. Eu criei eu fiquei com medo, né, tudo lerda, então eu tinha até vergonha disso, de me chamar de lerda. Aí eu comecei a trabalhar, né? E aí eu era muito distraída, a menina me xingava, e não sei o quê, aí tal, que não sei o quê, você colocou um negócio, eu levava aquele susto e tudo. Aí eu fui pedir, oh Deus, me dá mais atenção, me ajuda, abre a minha mente e tal, no meu serviço. Aleluia, Jesus. E aí eu comecei a ficar mais ativa. Aleluia, Jesus. E aí, beleza. Só que aí, irmãos, eu tinha uma dificuldade em errar. Porque ficava na minha mente, se eu errasse, as pessoas iam me chamar de lerda, entendeu? E tinha essa questão, e aí eu ficava, nossa, quando eu errava alguma coisa, parece que ficava um trem, sabe, preso assim, que tipo, eu errei. E assim, eu não falava que eu não tinha errado, mas assim, mas sabe com aquele orgulho, um ego assim, uma coisa difícil por causa, né, tá me vendo como lerda. Aí, só que aí o Senhor me modelou, o Senhor foi me fazendo errar em alguns pontos. Aleluia, em coisas que eu não tinha coisa, porque eu pensava assim, não, isso aí eu não erro, eu tenho muita atenção e tal. E aí eu comecei a ver que eu era humana e que eu errava sim, né? Fala assim, errar alguma coisa, né, que no exercício daquilo que você está fazendo. E aí
Aí um dia eu falei assim, gente, acho que criou um negócio no meu coração. Aleluia, eu vou quebrar isso. Que importância tem isso? Não é que eu vou me conformar e falar, todo mundo erra e vou fazer de qualquer jeito. Aleluia, não é isso. Aleluia, Jesus. E aí quebrou. Aleluia, quebrou. E aí eu falava, eu até brincava. Como eu sou lerda. Eu fiz isso. Nossa, Deus, a Anta aqui, ó, foi lá fazer isso aqui. E já não me dava aquele orgulho ferido, nem nada. Aí um dia eu pude aconselhar uma colega de trabalho que tinha a mesma dificuldade. Eu falei com ela assim, só que ela já inventava que não foi ela que fez aquilo errado. Ela sempre dava um jeito de arrumar uma justificativa, sempre para não falar que ela errou, entendeu? E eu vi isso muito. Um dia eu falei com ela assim que você tem dificuldade de assumir seus erros, que você erra. Aí ela ficou assim, vermelhinha. Aí a Clarinha abaixou a cabeça, assim, Aleluia. Aí eu falei, ela era muito orgulhosa com algumas coisas. Eu falei, não faz isso não, porque nós somos humanos. Aí eu contei para ela a minha experiência e ela baixou a cabeça e tudo. E eu vi que ela remoeu aquilo. Claro que eu não fiquei muito tempo com ela trabalhando, mas eu vi que ela deu uma amenizada na forma como ela agia. O Paulo. Essa questão, igual você falou, né, que tudo vem de Deus, e a pessoa reconhecer isso, né, é importante. Eu lembrei, foi o José do Egito. Ele falou algo interessante que me chamou atenção. Quando eu li, foi Gênesis 41, versículo 15. Vocês estão copiando os versículos que eu gosto, hein? Que falou os assim, versículos que me chamam a atenção, eles vão lá e falam. Que falou assim, Gênesis 41, 15. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim, Deus dá a resposta de paz a Faraó. Tá vendo? Isso não está em mim. Eu ouvi falar que você interpreta, que você não sei o quê. Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. É a verdadeira humildade. A Luísa, você podia pensar assim, eu sei que é Deus, né? Mas eu tenho minha participaçãozinha aqui, porque eu que estou sendo um instrumento, né? Não, isso não está em mim. Não é Deus que vai te dar a resposta. Amém, irmãos? Que fica essa palavra nos nossos corações. Se temos humildade, se adquirimos humildade, nunca é suficiente. Nunca. Vamos buscar mais. Amém? Alô, vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus?